Quando você vive em função do outro, você não está num relacionamento, você está numa prisão emocional. E o pior é que você chama isso de amor. Quantas e quantas pessoas estão presas nessa situação que você conhece, ou até mesmo você que me assiste está nessa situação? Você já percebeu que muitas vezes o seu humor depende da outra pessoa, o seu dia depende do outro, a sua paz depende do outro, e se a pessoa responde suas mensagens, você respira. Se a pessoa de repente some, muitas vezes não é porque ela quer, não é por fazer joguinhos não, mas muitas vezes porque ela está trabalhando, porque a gente sabe bem que no ambiente corporativo essa questão do celular é muito cobrada. Muitas vezes você está ocupado, está em algum lugar que não permite que você acesse o celular, ou você está fazendo uma outra coisa e de repente a pessoa, se você desmorona, e aí você começa a se moldar, a escolher palavras, a controlar os sentimentos, a querer se diminuir para você não perder a outra pessoa. Aí você já não sabe mais o que você quer da sua vida, porque você só sabe o que a outra pessoa quer, e isso é totalmente assustador, porque aos poucos você vai desaparecendo, você vai perdendo a sua identidade. É claro que dentro de um relacionamento a gente procura o que? Fazer a outra pessoa feliz, a gente procura agradar, mas porém, todavia, vírgula, a gente não deve se esquecer que isso deve ser recíproco. Ou seja, é aquela pessoa, nesse vídeo nós estamos falando, aquela pessoa que faz, mas a outra pessoa não retribui ou simplesmente dá migalhas, não faz nada. Mas quando é algo recíproco, é isso que é o saudável. E aqui vai a verdade aqui, porque amor não é você viver em função da outra pessoa não, mas é amar você compartilhar, ou seja, você ter reciprocidade, tanto de sentimento, quanto de ações, quanto de carinho, quanto de empenho de manter essa relação estável e saudável, porque quando você vive totalmente em função do outro, você se esquece de você mesmo, e isso não é entrega, isso é abandono de si, e consequentemente quem tem esse tipo de postura é uma pessoa que não se respeita, é pessoa que aceita aquilo que é inaceitável, é pessoa que se submete a coisas que são totalmente fora de cogitação aceitar. Então, o que realmente você precisa entender é que se você não se respeitar, a outra pessoa não vai te respeitar. Se você não se valorizar, a outra pessoa não vai te valorizar de forma alguma. Por quê? Porque se você não impor limites, a outra pessoa vai te manipular, vai fazer você de gato e sapato literalmente, e você não vai ter valor nenhum, e ainda por cima você vai ser trocado ou trocada, porque você está tentando ser escolhido, e isso é diferente. Agora imagine aqui essa cena comigo, você tem planos na sua carreira profissional, ou você quer fazer alguma coisa, ou você tem um sonho que você quer realizar, aí você muda todos os seus planos por causa da pessoa, deixa de fazer coisas que você gosta, você para de falar o que você sente de verdade, porque aceita as coisas que te machucam, coisas que muitas vezes são inaceitáveis, tudo para manter a relação. E aí quando alguém pergunta, você está bem? Você responde, estou. Mas lá no fundo, lá no seu subconsciente, você está cansado ou cansada, porque amar não deveria ser desaparecer a sua identidade, desaparecer quem você é, mas você desapareceu, perdeu a sua identidade, se perdeu aí e nem percebeu quando foi que isso aconteceu. Sabe por quê? Porque o amor saudável é aquele amor em que a reciprocidade e o amor verdadeiro, ele faz você crescer, ele faz você reluzir o melhor, ou seja, vai fazer com que o parceiro e a parceira o quê? Trabalhem juntos para que o seu parceiro cresça. Isso é recíproco, porque viver em função do outro é um sinal claro de dependência emocional.
E isso acontece quando você coloca a sua identidade dentro da relação e você acaba se perdendo, porque quando o outro vira fonte de validação, quando você não se sente o suficiente sozinho, ou seja, são pessoas que não conseguem, que preferem aceitar algo que está te machucando do que seguir sozinho. Então você precisa ser necessário, precisa agradar, precisa manter, e isso infelizmente acaba criando um ciclo vicioso e perigoso e muitas vezes mortífero, porque aí você se anula, aí você recebe migalhas, aí você aceita, aí você vai se anulando cada vez mais, recebendo menos migalhas e acaba aceitando isso, e aí o ciclo acaba te matando, te cansando, estafando você. Mas um amor saudável, ele não exige sacrifício constante, não. Claro, em algum momento a gente precisa sacrificar alguma coisa, a gente precisa abrir mão de alguma coisa, mas não é sempre. E o amor saudável, ele não te reduz, mas ele te expande, ele faz você crescer. Agora eu preciso ser firme e honesto com você. E se eu pudesse, eu te daria uns tapas na sua orelha também para você acordar. Se para amar você precisa se perder, isso não é amor, não. É carência disfarçada, porque você não pode chamar autoabandono de relacionamento de forma alguma, porque quem vive em função do outro, vive em alerta, vive com medo de perder, vive tentando não ser deixado, mas amor, ele não deveria ser sobrevivência, não, ele deveria ser paz, e paz, ela não nasce de onde você se anula de forma alguma. Porque o labirinto dos afetivos existe para te lembrar disso, porque você não nasceu para se diminuir, porque aqui a gente fala sobre dependência emocional, apego ansioso, migalhas afetivas, limites e reencontro consigo mesmo, porque amar é bonito, mas se abandonar não é. E você merece uma relação onde você continue existindo, que você tenha a sua identidade, que você tenha a liberdade de falar, de se expressar, de ser quem você é de verdade, sem medo de julgamento, de represália, não. Mas o amor saudável é aquele onde os dois, um trabalha compartilhando para o crescimento do outro e consequentemente o crescimento da relação. Talvez hoje você perceba que você não estava vivendo um amor, mas você estava vivendo uma ausência de você mesmo. Mas nunca é tarde para você voltar de novo, voltar para você, voltar para os seus limites, voltar para a sua identidade, retomar os sonhos que você deixou, retomar aquilo que realmente te faz bem, aquilo que realmente te faz feliz e que realmente exige que você permaneça. E se esse vídeo aqui tocou você, comenta aqui embaixo, eu quero voltar para mim, e fica, porque aqui no Labirintos Afetivos a gente aprende a amar sem se perder. E se esse vídeo tem um valor para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal. E se você quiser orientação, aconselhamento e quiser mandar a sua história aqui para nós do canal que vire vídeo, então manda sua história aqui para labirintosafetivos@gmail.com e até o próximo vídeo.